Fala, nação tricolor! Hoje o São Paulo vive um daqueles dias em que nada é simples e tudo acontece ao mesmo tempo. Tem negociação avançada com o rival direto, tem troca internacional que mexe com peças importantes do elenco, tem jogador valorizado despertando interesse pesado do mercado e decisões que podem mudar o rumo do time já para a próxima temporada. Muita coisa está sendo costurada nos bastidores, algumas ainda em silêncio, outras quase vindo a público. E é exatamente por isso que você precisa ficar até o final, porque cada uma dessas histórias se conecta e ajuda a entender o momento real do São Paulo agora. Nos últimos dias, o clube entrou de vez em conversas que envolvem saídas estratégicas, reposições pensadas e acordos que vão muito além de dinheiro. Tem negociação que envolve troca de atletas, tem jogador que já tem acerto encaminhado fora do clube e tem também atleta que pode sair deixando uma lacuna importante no elenco. Tudo isso enquanto a diretoria tenta equilibrar planejamento esportivo, folha salarial e a cobrança natural da torcida por um time mais competitivo. E olha que não é só mercado nacional, tem conversa com o clube sul-americano, tem situação contratual que estava pendente há meses e agora caminha para uma definição definitiva. Tem jogador que muita gente já tinha dúvida se ficava ou saía, e agora a resposta está mais perto do que nunca. Então segura aí, porque agora a gente começa a destrinchar cada uma dessas notícias, uma por uma, com nome, contexto e impacto real no São Paulo. Vamos começar com uma movimentação que já foi oficializada hoje. O São Paulo apresentou oficialmente Danielzinho, ex-Mirassol. O jogador de 31 anos chega como aposta para o meio-campo. É um atleta que se destacou no Mirassol pela intensidade, boa leitura de jogo e capacidade de cumprir funções táticas. A diretoria vê o Danielzinho como uma peça de composição de elenco, alguém que pode entregar competitividade, opção de rotação e profundidade ao grupo, principalmente pensando em calendário cheio e necessidade de alternativas ao longo da temporada. É uma contratação discreta, mas alinhada com a ideia de buscar jogadores funcionais, com custo controlado e margem de crescimento dentro do clube. Ele assinou o contrato válido até o final de 2027, com possibilidade de renovação até dezembro de 2028, em caso de cumprimento de metas esportivas. Agora sim, seguimos para a negociação que mais esquentou o noticiário nas últimas horas. O São Paulo encaminhou a saída do zagueiro Nahuel Ferrarese para o Botafogo. As conversas avançaram rápido, os clubes chegaram a um consenso financeiro e o acordo está muito próximo de ser oficializado. O defensor de 27 anos já acertou bases salariais e tempo de contrato com o clube carioca, restando apenas detalhes finais para o anúncio. Ferrarese tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027 e vinha sendo utilizado tanto como zagueiro pelo lado direito quanto improvisado na lateral. Foi um jogador bastante presente na temporada, com alto número de partidas e presença constante no elenco. A saída dele não acontece por acaso. O São Paulo entende que o atleta está valorizado no mercado e vê a negociação como uma oportunidade estratégica. E aqui entra um ponto importante. O São Paulo não trabalha apenas com a ideia de compensação financeira nessa negociação. Internamente, o clube discute a possibilidade de receber jogadores do Botafogo como parte do acordo. E alguns nomes já circulam nos bastidores. Um deles é Joaquim Correa, atacante experiente, que agrada pelo perfil técnico, mas cuja negociação é considerada difícil, principalmente por conta do salário elevado e da concorrência de outros mercados. Hoje esse nome é visto mais como uma oportunidade distante do que algo próximo de se concretizar. Outro nome que aparece no radar é o do lateral Vitinho. Esse é avaliado como um jogador mais acessível dentro do contexto da negociação. O São Paulo busca um atleta de lado de campo com capacidade física e regularidade, e Vitinho surge como uma opção que pode facilitar a conversa entre os clubes, embora ainda não exista uma definição clara sobre a vontade do jogador de deixar o Botafogo neste momento. Já no caso de Savarino, o cenário é ainda mais complexo. O São Paulo reconhece a qualidade técnica do jogador e o impacto que ele teria no elenco, mas entende que se trata de uma negociação difícil, tanto pelo status do atleta no Botafogo, quanto pelos valores envolvidos. Hoje, Savarino é visto mais como um sonho de mercado do que uma possibilidade concreta dentro dessa troca. Por isso, a diretoria são paulina adota cautela. A ideia é não liberar Ferrarese sem garantir retorno esportivo real.
Se não houver nomes que façam sentido técnico e financeiro, o clube pode optar por ajustes diferentes na negociação. Seguindo para outra movimentação importante do mercado, o São Paulo avançou em uma negociação significativa com o River Plate, encerrando uma situação que se arrastava há meses. O clube fechou a ida definitiva do meio-campista Juliano Galopo para o River, enquanto garante a permanência do lateral esquerdo Enzo Dias e do atacante Gonçalo Tapia. Essa negociação envolve metas contratuais que foram cumpridas dos dois lados. Enzo Dias já tinha obrigação de compra após atingir os objetivos estipulados em contrato. Do outro lado, Galopo também cumpriu as metas no River Plate, o que gerou a compra definitiva pelo clube argentino. Com isso, as diretorias aproveitaram o cenário para estruturar um acordo mais amplo, resolvendo pendências e reorganizando os elencos. No caso do atacante Tapia, a situação chama a atenção. Ele havia chegado por empréstimo, com opção de compra prevista para o meio do ano. Com o novo acordo, a tendência é que ele assine um novo contrato definitivo, mostrando confiança da comissão técnica no potencial dele. Para o São Paulo, esse pacote é visto como positivo, porque mantém peças consideradas úteis no elenco e libera um jogador que não conseguiu se firmar como se esperava. Agora a gente entra em um ponto que preocupa e movimenta o mercado do São Paulo. Além da saída encaminhada de Ferrarese, outros jogadores do elenco estão sendo monitorados por clubes do Brasil e do exterior. Um dos nomes que aparece com força nesse radar é o de Pablo Maia. O volante desperta interesse do Botafogo e também de equipes da Turquia e da Alemanha. Internamente, o São Paulo trata essa situação com bastante cautela. Pablo Maia é visto como um ativo importante do clube, tanto tecnicamente quanto financeiramente. A diretoria sabe que uma eventual saída só aconteceria mediante uma proposta considerada muito vantajosa. Ao mesmo tempo, existe o entendimento de que o elenco precisa de ajustes e que algumas vendas podem ser inevitáveis para manter o equilíbrio das contas. Esse cenário mostra como o São Paulo vive um momento de decisões delicadas. Cada negociação impacta diretamente o planejamento da próxima temporada. Não é apenas sobre vender ou comprar, é sobre montar um elenco competitivo, sustentável e capaz de responder dentro de campo. O clube tenta aprender com erros recentes, quando a falta de opções no elenco cobrou um preço alto em momentos decisivos. Com a temporada encerrada e o elenco de férias, a diretoria trabalha contra o tempo. O São Paulo volta a campo em janeiro e precisa iniciar o ano com o máximo de definições possíveis. Quanto mais cedo essas negociações forem concluídas, melhor para a comissão técnica montar o time e dar padrão de jogo desde o início. Para fechar esse giro de notícias, o sentimento é de que o São Paulo está se movimentando, mesmo com limitações financeiras. Há uma tentativa clara de usar o mercado com inteligência, buscando trocas, ajustes e oportunidades que façam sentido esportivo. Agora resta saber se essas decisões vão se traduzir em um time mais forte dentro de campo. E agora eu quero ouvir você. O que achou da saída encaminhada do Ferrarese? Gostaria de ver algum desses nomes do Botafogo vestindo a camisa tricolor? Gostou do acordo com o River Plate envolvendo Galopo, Enzo Dias e Tapia? E sobre o futuro de jogadores como Pablo Maia, você venderia ou seguraria mais uma temporada? Deixa teu comentário, participa da discussão, curte e compartilha esse vídeo. E fica ligado porque o mercado da bola do São Paulo tá pegando fogo. Até mais, tricolores! E como sempre, vamos São Paulo!